Muito boa tarde, amigos das redes sociais. Eu sou Misael Caetano dos Santos, eu sou advogado e presido a Comissão de Igualdade da OAB Paraná. E o tema a se tratar nesse momento é o impeachment. Por que falar de impeachment? Desde a eleição de 2014, que ocorreu em outubro de 2014, o então derrotado da direita do PSDB, o senador Aécio Neves, inconformado com a sua derrota nas urnas por 3 milhões de votos, não se assegura, não tem a humildade de aceitar a derrota nas urnas por meio do voto, que brasileiros escolheram a presidenta Dilma para governar o país por mais 4 anos, e o senador Aécio Neves, do PSDB, ele vem liderando um grupo de senadores, deputados, senadores como o Aloysio Nunes, deputados como Carlos Sampaio, até mesmo o Álvaro Dias, e nas entrelinhas também pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que não defende abertamente o impeachment, mas diz que não é o momento para se tratar do impeachment. Mas o bem da verdade é que, com a ida das pessoas, que é uma minoria da população brasileira, que foi para a rua, que foram para a rua, 700 mil pessoas, 1,5 milhão de pessoas, num universo aí de 120 milhões de votos, é irrisório para se pedir o impeachment da atual presidente Dilma Rousseff. E o que é o impeachment? O impeachment é uma expressão inglesa usada para designar a cassação de um chefe do poder executivo. Significa também impedimento, impugnação de mandato, retirar do cargo uma autoridade política do Poder Executivo. E para que haja o impedimento do presidente da República, é preciso que ele, antes de mais nada, tenha cometido um crime de responsabilidade no exercício de sua função, como reza a nossa Constituição atual. Importante também destacar que os chamados crimes de responsabilidade correspondem às infrações políticos administrativas que estão definidas na Constituição e em lei federal. Estabelece a Constituição Federal como crimes de responsabilidade condutas que atentam contra a Constituição, especialmente contra a União, o livre exercício dos poderes de Estado, a segurança interna do país, a probidade administrativa, a lei orçamentária, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Tudo isso está tipificado no artigo 85 da Constituição Federal, que diz que são crimes de responsabilidades os atos da Presidência da República que atentam contra a Constituição Federal, especialmente contra a União, o livre exercício do Poder Legislativo, o exercício dos direitos políticos, a segurança, a probidade, a lei orçamentária. Portanto, meus queridos acompanhantes das redes sociais, para que ocorra o chamado processo de impeachment, é preciso que o presidente da República tenha cometido crime no exercício de sua função, tipificados no artigo 85 da Constituição de 88 ou na Lei 1079/50, que é a lei do impeachment. Não simplesmente porque
há uma vontade de parte da população que fala em intervenção já, que fala em impeachment, que fala em intervenção constitucional, enfim. Por isso não há que se falar em crise moral para iniciar o processo de impeachment, pois a interpretação que se dá à Constituição é que tem que haver uma lesão aos bens jurídicos previstos na Carta Maior e na lei infraconstitucional. Quanto à fase do processo do impeachment, são divididos em dois procedimentos que ocorrem em tempos diferentes. Tais procedimentos terão início, um na denúncia, sendo como uma pré-fase para a instauração do processo de impeachment, e outro quando há aprovação da Câmara dos Deputados autorizando a instauração do referido processo no Senado Federal. E cabe salientar também que o atual presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ele acabou de dizer que não vê motivo para que ocorra o impeachment da presidente Dilma. Ponto importante de salientar é que, recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada uma comissão. É o que diz o artigo 20 da Lei /79 de 1050. Já o artigo 20 dessa mesma lei diz que, recebido do Senado o decreto de acusação com o processo enviado para a Câmara dos Deputados, é apresentado o libelo à comissão acusadora. O libelo é a peça, a petição, e isso se remeterá o presidente, cópia de tudo ao acusado, que na mesma ocasião e nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º do artigo 23 dessa lei 1079/50, será notificado para comparecer em dia prefixado perante o Congresso Nacional. E importante salientar que nos termos, além dos termos do artigo 85 da lei da Constituição Federal, há um rol extenso na lei 1079/50, do artigo 4º ao artigo 13º, referidos artigos dessa lei, são taxativos. Portanto, meus queridos, tanto o legislador constitucional quanto o infraconstitucional tiveram cuidado em tipificar uma gama de condutas que são vedadas ao presidente da República no exercício de suas funções, os chamados crimes de responsabilidades cometidos pelo presidente. A crise moral que passa a política brasileira, ao meu ver, não deve cair simplesmente sobre a presidenta da República. A classe política, o povo brasileiro, sabe que esse jogo não passa de luta pelo poder. Poder esse que deve ser conquistado pelo voto livre, secreto e universal a todos. Meus queridos acompanhantes das redes sociais, qualquer busca pelo poder fora do jogo democrático é golpe de quem não aceita o resultado das urnas. Não podemos aceitar que forças estranhas às regras do processo democrático interfira na nossa jovem democracia. O povo não é bobo e saberá diferenciar o que é importante para o país e o que não é importante. Essa crise moral que passa a política no Brasil nesse momento não é motivo para a instauração de um processo de impeachment, como quer alguns políticos que fazem a oposição ao atual governo. Não podemos aceitar que simplesmente pela vontade de parte da população queira tirar um governo legitimado pelo voto. Nós precisamos fazer com que nossa jovem democracia cresça, se reforce para enfrentar esses momentos de crise. E você, cidadão, precisa ter noção do que é
viver num país com uma democracia plena, onde os exercícios das liberdades individuais, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, a liberdade de criticar, a liberdade de ir e vir, ela é muito mais importante do que o interesse de um grupo político. Fique de olho em quem é golpista.